Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio, segunda parte da temporada de 2023. Estou aqui hoje com um grande amigo que está aqui pela segunda vez no nosso podcast. Beleza, Frank? Beleza, prazer estar aqui. Pô, e que bom que agora é presencial, né? Da outra vez a gente gravou online. Só online. Você tava na Califórnia, muita coisa mudou, hein? Muita coisa. Agora eu tô aqui no Brasil, Covid acabou, Covid acabou, a né? gente tá aqui, né? Que bom, que bom. Mas também você, naquela época, morava na Califórnia, era surfista e era democrata. Agora você tá morando em Montana, você faz mountain bike e é Eu republicano, não, é sem libertário. partido, sem partido. Não, libertário, então. Você tá gostando do libertarianismo. Aos poucos, né? Isso, Eu acho que a esquerda tá indo tanto pra esquerda que eu tô virando libertário. Boa, isso aí, meu garoto. Mas o assunto de hoje, galera, não é pra falar de política, não é pra falar de Estado. Dá um alívio em vocês aí, que todo dia a gente tá batendo nisso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na área, até de negócios e de vida mesmo. A gente vai falar sobre as doenças psicológicas do século XXI, tá? Antes disso, Frank, tem que fazer 2 agradecimentos. Em primeiro lugar, a Apex Partners, né? Esse estúdio que você tá vendo aqui, a gente, sem querer, a gente desceu no andar errado e você viu um monte de gente e falou, rapaz, que é isso aqui que esses caras estão dominando aqui? Eu falei, olha, é a empresa do mercado financeiro. Você ficou impressionado com a quantidade de gente, né? Uhum. Boa. É. E também agradecer ao Five Sport Bar. Pô, o Five é aquele restaurante irado lá no Shopping Vitória, onde a gente vai almoçar hoje. Você é meu convidado Legal. pra gente almoçar no Five, só que tem uma novidade pra você. Todo convidado do Diga aí agora ganha um voucher de R$100 pra usar no Five. Uau. Então, você acabou de ganhar um voucher, depois eu te mando aí pelo WhatsApp pra você ir lá com sua filhinha e com Beleza. sua esposa. E lá é muito bom pra kids, porque tem área kids. Então, local... Tem barbecue lá? tem barbecue lá. Tem muito tipo de carne lá. Aí sim. Tá? Então, fica aí as dicas pra você ir lá no Five depois com sua família enquanto você tá aqui. Frank, vamos lá. Começar o nosso episódio de hoje. Primeira pergunta é: quem é Frank William Ehrenfried? Falei certo o nome? Falou. Tá, Difícil. esse nome Sobrenome é difícil. Eu já errei muito. E aí, quem é você, meu velho? Então, eu sou um homem. Ok. Por que você já falou desse jeito? Porque hoje em dia é complicado, né? Tá difícil, Tá difícil, Mas aí, explicar. eu moro aqui nos Estados Unidos, eu sou americano, sou brasileiro, eu trabalho como psicólogo, sou pai. Não é mais surfista? Não sou mais surfista. Não é Eu mais mudei para outro estado. Agora eu moro em Montana, que é um estado que é perto do Canadá e é bem diferente. Tem bem menos gente e é mais interior. É mais lugar country, legal. né? Mais É interior, country. né? Pra quem... Fica a dica aí, galera, pra quem quiser assistir aquela série Yellowstone, que é muito boa. Você mora ali pertinho, né? Que na verdade não tem nada a ver com Montana, que tem tanta violência que é mais Hollywood, mas você vê as paisagens e tal. Mas o negócio de ser... De ter muito aquela relação das pessoas, da responsabilidade individual, as pessoas tocarem sua vida sem esperar muito dos outros, isso aí tem, né? Só que tá mudando, né? Tá. O que tá acontecendo com Texas tá acontecendo com Montana, aos poucos, né? Eles estão chamando... A cidade onde eu moro chama Bozeman. Ok. Agora eles estão dando o apelido Los Angeles. Los Angeles. Porque tem tanta gente da Califórnia que tá indo pra lá. Então a galera da Califórnia tá fugindo, na verdade, da Califórnia. Só que estão mudando a política do estado, entendeu? Isso Da aí Montana. é foda, Aí é isso é complicado. complicado. Mas um lugar lindo. Um lugar que eu realmente... É frio, 7 meses de inverno. Muita neve. Chega menos 30 graus, o mais frio em janeiro. Em janeiro eu vou estar aqui no Brasil de novo. Porque Pra é fugir muito do frio, frio. né? Mas Boa. um lugar lindo. Não, legal. E aqui, agora sim, vamos lá, velho. Quando, enfim, a gente tem muitos anos de amizade, mas quando você foi embora de Vitória pra voltar para os Estados Unidos, morar em São Paulo, tá para os Estados Unidos, você tava na área, vou até dizer na área de diplomacia, uma área pública, né? Você fazia tava ali no consulado britânico, se eu não me engano. E quando você voltou para os Estados Unidos, você resolveu abandonar isso tudo, você tava construindo uma carreira muito legal no consulado, pra ir pra psicologia. Por que a psicologia? Já começando a introduzir aqui no nosso tema. Eu acho que a base da minha carreira antes, eu estava, na verdade, ao caminho a ser um diplomata americano. Eu estava fazendo as provas, eu passei em algumas provas e eu estava esperando a última fase, que era o background check, né? Para realmente ver que eu não era criminal, né? Criminoso. Criminoso, isso. Aí, trabalhando no consulado, deu para ver que, na verdade, eu não ia ter um impacto muito grande. Aonde? Impacto muito grande aonde? No mundo. No mundo. Porque eu vi que lá é muita pouca coisa que acontece. Que realmente, que chama de eficiência, Eficiência, ok.
é muito baixa. Então, eu queria ter um impacto, né? Aí eu pensei... Muito burocracia, muito burocrático, muito... Quem entra lá é realmente quem tem o poder, aí essa pessoa decide, aí a gente tá lá, né? Na verdade, como um escravo, assim. Okay. Da Cumprindo pessoa. ordens. Isso. Aí eu achei que não ia ter um impacto muito grande. Eu sempre pensei, lendo história, né? Eu estava na escola vendo e sempre tinha um diplomata fazendo parte de algo importante da história, do mundo. Uhum. Eu pensei, quero estar lá, né? Quando acontecer. Mas aos poucos eu vi que eu não ia ter um impacto como eu queria na vida das pessoas. Aí eu pensei, eu tenho que mudar de carreira. Uhum. Aí eu comecei a procurar. Comecei vamos dizer, minha procura interna, né? Uhum. Aí eu comecei a procurar para ver, né, o que realmente que eu gosto, quem que eu sou. Eu entrei até na terapia para entender um pouco mais sobre mim e acabei caindo na psicologia. Legal. E se arrepende dessa guinada? Não, é uma área muito boa. Eu descobri nesse tempo, eu descobri que eu tenho meio que um sexto senso, né? Eu consigo... Sentido. Sixth sense, tipo Spider-Man. Eu consigo saber o que as outras pessoas muitas vezes estão pensando, sentindo, antes do que essa pessoa sabe. Então, eu acho que descobrindo isso, isso ajuda muito na minha muito área, bom e interessante, assim, que você não teve medo de mudar, né? É uma das coisas que muitas pessoas hoje enfrentam como desafios, assim, às vezes as pessoas não estão felizes em determinada profissão. Você foi porque queria ter um impacto na vida das pessoas, não sabia que não ia conseguir. Outras pessoas simplesmente não são felizes naquilo que fazem e ficam naquela dificuldade, naquele desafio para poder mudar. Né? Eu vi muitas pessoas que estavam no consulado há 30 anos, muitos divorciados, com depressão. eu acho importante... São assuntos que a gente vai falar aqui hoje. É importante ver quem está, né, alguns passos na frente na carreira. E você quer ser igual a essa pessoa? Não. E não todo mundo é igual, né? Mas dava para ver que não era um lugar que eu queria ir, né? Eu não queria... Não queria estar, né? Eu não queria estar lá. Aí eu mudei. Eu arrisquei, né? Mas preciso arriscar para... Sem dúvida. Hoje eu estou muito feliz. Eu conheci a minha esposa na faculdade de psicologia, tenho uma filha linda hoje em dia e não me arrependo. Legal. E aí, interessante que você já mencionou a questão dessas pessoas que estavam lá quando você falou lá na frente, pessoas que estavam em posições hierárquicas acima de você. Eu tava lá mais tempo naquele negócio. Você falou, depressivo, divorciado, às vezes triste e tal. Você acha que a gente está tendo... Assim, deixa eu melhorar, assim. Muita gente fala que o século XXI ele está sendo marcado pelas doenças psicológicas. Você acha que realmente é coisa do século XXI? Ou está se avançando a descobrir diversas doenças? Ou a sociedade está mais frágil? O que você acha, assim? Qual a sua opinião sobre isso? Estamos tendo mais pessoas doentes psicologicamente agora do que antes? Eu acho que tudo que você falou é correto. É um assunto complexo, né? Sem dúvida. Mas se me até passou hoje, né? O artigo. Fala aí, qual foi o artigo? Não, eu te mandei, a gente... eu leio todo dia de manhã. Todo dia de manhã eu leio o The News, né? Uma fonte, eu gosto de uma fonte de notícia bem compacta. Assim como a Apex News aqui. A Apex tem um resumo diário de notícias políticas, econômicas, sociais, etc. Muito bom. E todo dia de manhã eu leio tanto o The News quanto o Apex. E aí a notícia que veio foi: suicídios atingem níveis recordes no mundo. Né? E aí diz que só nos Estados Unidos quase 50 mil pessoas suicidaram, né? Em 2022, em um único ano. É muita gente. E aí os dados assim falam também do mundo como um todo, a quantidade de pessoas e tal que são... Porque assim, o suicídio eu imagino que é o estágio final de uma doença psicológica prévia, né? As pessoas se suicidam porque tem alguma coisa incomodando. Se suicida. É redundante. Suicida porque teve alguma coisa antes, né? Eu trabalho com essas pessoas, geralmente, que estão... que a gente chama lá de suicidal ideation, que tem pensamentos... Pensamentos suicidas. Suicídios, E lá a gente fala assim, você tem que ter 3 coisas. Você tem que ter os pensamentos, você tem que ter um plano, e você tem que ter um jeito de se matar. Ok. E geralmente eu trabalho com as pessoas que já têm os 3. Os 3? Então já tá para suicidar. Então chega a mim como a última, né? Last hope. Última esperança. Isso. Aí, muitas vezes essas pessoas não querem se matar, na verdade. Querem que o sofrimento acaba. Ok. E não sabe como acabar
com o sofrimento. Mas o que levou essas pessoas, o que levou esses 50 mil aqui só nos Estados Unidos e outros centenas de milhares pelo mundo afora, aqui no Brasil a gente vê direto, o que está levando as pessoas a ter tantas doenças? Poxa, tipo assim, vamos lá, coisa que eu já conhecia, suicídio, conhecia assim, né, que eu já tinha, antes da quantidade de informação e de leitura que eu faço hoje. Suicídio, você tem depressão, você tem transtornos, você tem, às vezes, até toque e tal. Aí hoje surgiu o burnout, aí hoje surgiu, sei lá, o bullying, né, como forma de falar, já existia antes, mas beleza, tal. Por quê? Tá tendo mais ou não tá? Primeira coisa, eu queria saber assim, você acha que a sociedade de hoje, ela é mais, ela tem mais enfermidades psicológicas do que a sociedade de 50 anos atrás? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque talvez a tecnologia está acelerando. E isso tudo era outra pergunta. O que vem causando isso? Rede social em excesso, em que as pessoas se tornam mais vazias? Eu acho que assim, antigamente a gente excesso de tela. tinha que preocupar com a sobrevivência, né? Tipo, uma casa, comida, essas coisas O básicas. básico, né? O mínimo. Hoje em dia a gente não precisa de preocupar com essas coisas. Tem gente, obviamente, que não tem casa, Claro, tem que muita gente. é pobre e tal, mas o mundo tá bem melhor nesse sentido, né? A gente chama lá de hierarchy of needs, né? Abraham Maslow. Hierarquia de necessidades. Isso. Aí você vai, né? Quando você tem que é o básico, O né? básico. Aí você vai... A base. A base, essa vai subindo. Então, eu acho que a gente está agora tão bem, em alguns sentidos, que tem que atender agora para as traumas que estão presos no sistema nervoso. Eu acho que o problema também é que as pessoas não entendem o que é depressão. Ok. Não, que são os problemas mentais, né? De saúde mental. Então, faço a pergunta para você. O que é depressão? O que você... Cara, não é fácil, é muito difícil, mas eu diria, assim, se fosse falar aqui rápido, né? A perda da vontade de viver e a dificuldade de encontrar momentos de felicidade. Eu, por exemplo, sou um cara que busca felicidade. Felicidade não é só dar um sorriso. Felicidade é atingir os meus objetivos, é atingir as minhas ambições, é chegar em casa e ter um abraço da minha filha, da minha esposa, é praticar um esporte, conquistas, objetivos. Isso seria o meu conceito de felicidade. Saúde, óbvio, estar com saúde, estar saudável. Então, quando você não tem essas coisas, ou é que você não tem a disposição para procurar essas coisas, para ir atrás dessas coisas? Eu acho que está mais à disposição, porque nem todo dia eu tenho tudo isso. Então, a disposição, geralmente isso tem a ver com a energia, né? Tem, a questão com de certeza. ter a energia, estar aberto a isso. Então, as pessoas acham muitas vezes que a depressão é tristeza, mas não é verdade. Todo mundo tá triste todo dia. Faz parte. Eu tenho faz vários parte. momentos de tristeza no dia. Às vezes não tem uma, às vezes tem mais e tal. É vinculado, né? Uma pessoa que está deprimida, geralmente também tá triste. Mas a depressão, na verdade, é tipo... por exemplo, um raio bate aqui nesse prédio e toda a eletricidade apaga tudo. Acaba, ok. Isso. Imagina você uma casa, alguma coisa aconteceu. Trauma geralmente é isso. Algo que acontece que é muita energia, entendeu? Algo que acontece na sua vida que você não consegue processar, você não consegue Metabolizar. Exatamente, isso. Então fica preso no sistema nervoso. Então fica lá e dá um imprint, né? Dá marca o sistema nervoso. Então o sistema nervoso responde com aquilo como se fosse estar acontecendo no momento. Então acaba desligando a energia, a disposição da pessoa dentro, entendeu? Mas sempre tem um trauma, sempre tem um evento traumático, ou às vezes pode ser uma conjunção de eventos menos traumáticos e tal? Tem esse livro aqui que eu trouxe, na verdade, fala sobre isso. Eu não sei se está em português ainda, mas... O Mito do Normal, é isso? O Mito do Normal, o ator é Gabor Maté, ele é um médico canadense, e ele tem vários livros que já foram traduzidos em português, mas isso aqui saiu agora, não sei se tá. Mas ele fala nesse livro, eu estudei com ele, eu me formei na faculdade, eu até estudei com a filha dele que estava lá, era colega da faculdade, mas tem dois tipos de trauma que é reconhecido na psicologia, que a gente chama de trauma com T maiúsculo e com T minúsculo. Então, T maiúsculo geralmente é acidente, abuso, alguma coisa que acontece com você que não era para acontecer, entendeu?
o trauma com T minúsculo são coisas que devem acontecer com você, mas não aconteceu. Então, meio que negligência. Imagina você tem um pai, uma família que nunca está lá. Está sempre trabalhando. Ok, entendi. Ou não está te dando um lar. É ausência, né? Ausência, Ok. esse tipo de trauma. Então, então, assim, é mais raro, muita gente tem, mas um assalto, por exemplo, é mais raro ter esse tipo de trauma, com T maiúsculo. Uhum. Mas a maioria das pessoas, na verdade, sofrem do T minúsculo. E esse vai juntando, entendeu? Então, os dois deixam Marcas, né? Deixam marcas dentro da gente. E isso pode ser, a gente chama de triggered. Gatilho. Em momentos do dia a dia, Ok. entendeu? Pode até ser durante, supor, alguma coisa acontece com sua esposa, que você lembra, né? Que, não, isso aí me lembra quando eu era criança. Aí entra uma depressão, talvez você lembre aquela memória volta e a luz apaga dentro. Mas então a depressão, então você, assim, me corrija se eu estiver errado, mas tá parecendo que você tá colocando a depressão como um gênero, um conjunto, e você pode ter... Porque assim, pra mim depressão era uma doença, tipo... A depressão é câncer, existe também o AIDS, existe também... Imbalance químico, né? Um desequilíbrio químico, algo que é uma doença que é biológica. Mas existem vários subtipos, então? Na verdade, assim, eu acho que a ideia de depressão, mais no lado de medicina, é que é algo que tem a ver com sua a biologia, né? Que atualmente... Ok. A mente não, o cérebro não está certo, Ok. a química está errado. Por isso que eles te dão antidepressivo, entendeu? Mas eu tô, na verdade, dando outra perspectiva. Ok. E eu acho que as duas coisas são interligadas, entendeu? Então, imagina você for crescer, você é criado num ambiente com violência. Você vê seu pai, sua mãe, né? Sendo, como é que fala? Brigando, mas assim, com violência. De porrada. A sua mente está sendo formada naquele momento. Então, pode ser que isso tenha um impacto. Que depois você vem sofrer. Igual se você estivesse morando num lugar que não tem uma água limpa, por exemplo. Ok. Aí você vai desenvolver um problema que quando você é adulto, você... Entendeu? Então, as duas coisas são interligadas. Quais são os principais casos que você pega lá? Que chega até você? Depressão? Depressão, Burnout chega muito? Eu vejo muito falando disso. Sim, mas o burnout muitas vezes vem de uma trauma de infância. Não é só um excesso de trabalho? Mas da onde vem a necessidade de trabalhar muito? Ganhar dinheiro. Sei lá, se sentir parte da sociedade. Não se sentir suficiente, né? Porque tudo tem um limite, né? Ok. Então, às vezes, as pessoas acham que precisa de mais e mais e mais e mais para se sentir o quê? Se sentir... Completo, full. Completo, exatamente. Okay. Não tem um arquivo dentro, por isso que vem de infância, para te lembrar que você, né, irrespective do tanto de dinheiro que você for fazer, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que tem, entendeu? Um purpose. Ok. Entendeu? Sim, um propósito. Um propósito. Então, as pessoas acabam trabalhando muito, neglecting, né, as outras partes da vida, por isso. Então, os casos, geralmente, eu trabalho com muita gente da Google, trabalho com muita gente da Facebook, que ganha muito dinheiro, mas trabalha 100 horas por semana, tá ao caminho ao divórcio, tá com depressão, mas tá lá, ganhando. É o preço, né, que eles estão pagando. É o preço, exatamente. Dinheiro, tem tudo em termos financeiros, mas tá com depressão. Por quê? Aí eu começo a trabalhar com essa pessoa. Aí a gente vê que o pai sempre falava que você só tem... You're only worth. Como é que fala? You're only worth. Você só tem valor se você voltar do colégio com só nota 10. Então a pessoa meio que vincula aquilo. Eu só sou uma pessoa com valor, meu pai só me ama se eu... Entendeu? Isso vai crescendo. Mas deixa eu fazer um contraponto, então. Porque assim, se eu... Não um contraponto ao que você tá falando, tá? Mas um contraponto à própria construção que eu fiz da sociedade hoje. Porque se eu voltar na minha infância... havia uma pressão pela heterossexualidade, né? Eu tô pegando meu caso, Marcelo, interior da Bahia, bem coronelismo mesmo, aquele negócio lá antigo e tal. Havia uma pressão, não em mim apenas, mas todos os amiguinhos e tal. Pressão mesmo, assim. Tem que ser.
Havia uma pressão também por ser advogado ou médico ou engenheiro, porque fora isso nada presta. Índia é assim também, por exemplo. A mesma só pra coisa. esclarecer, eu não tô falando que isso foi o meu pai, não, tá? Eu tô falando da sociedade, ok? Só pra esclarecer aqui. Na minha casa, pelo contrário, havia muita conversa. Minha mãe, nesse ponto, era maravilhosa. Sempre muita conversa e dava muita liberdade pra gente sempre buscar aquilo que a gente queria ser. Beleza, no final das contas, eu terminei heterossexual e advogado. Mas não foi por pressão dessa sociedade. Foi porque eu fui descobrindo que era isso mesmo que eu queria ser, principalmente na parte de advocacia, enfim. Beleza. E tal. É. Só que, por que eu tô fazendo essa construção? Porque hoje me parece que há mais abertura à sociedade para não seguir esse caminho que era o caminho certo. E óbvio que isso não é o caminho certo. As pessoas realmente têm que buscar aquilo que elas querem ser. Hoje as pessoas se sentem muito mais à vontade para ser os homossexuais. Não para ser, mas para colocar isso aberto, não esconder. As pessoas sentem mais à vontade para fazer a profissão que quiser, independentemente do quanto que você vai ganhar dinheiro e tal. Então, na verdade, a sociedade ela melhorou e ao mesmo tempo ela piorou, assim. Porque lá atrás eu tava falando assim, pô, a sociedade tá botando muita pressão na galera. Pode ser uma questão de geração também. Por uma geração ter sido pressionada de uma forma, tá fazendo o oposto. E muitas vezes eu acho que o oposto vai no extremo. Isso é muito comum. Era um próximo ponto que eu ia falar. Que você vê a política, né? Entra Trump, depois vem Biden. Daqui a pouco vai voltar o Trump, então vai left, right, left, right, left, right. É a mesma coisa. Eu acho na questão da cultura que você está falando. Sim. Então a gente vai muito além, aí o que acontece? Vão voltar para o outro lado. E o problema é que as pessoas meio que não têm o meio termo, assim, entendeu? Claro. É um pouco das duas coisas. É importante ter essa estrutura assim, entendeu? Mas não tão rígida que todo mundo tem que ser aquele padrão, né? Perfeito. Mas e aí, cara, assim, eu sei que não é o objetivo, mas é por isso que quando a gente conversa muito, eu falo muito sobre a questão do libertarianismo. Porque o libertarianismo é muito... as pessoas acham que ser liberal, ser libertário é necessariamente sobre liberdade. É muito mais sobre individualismo. Respeitar as pessoas como elas são. E quando você traz um exemplo, Trump, Biden, sempre vem um conjunto de ideias, digamos, de direita com o Trump, depois um conjunto de ideias com o Biden, e esquecem que cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Por isso que a gente bate aqui tanto no Diga Aí, nesse Estado, nessa política e tal, porque o objetivo do Estado da política deveria ser simplesmente permitir que as pessoas sejam quem elas querem ser. Sim. Entendeu? Sim. Mas tem certos limites também, né? Porque você não pode ser um cachorro. Mas aí é... Tem certos limites, né? Vai. Já que você trouxe essa parada aí, velho. Que é isso, velho? Vai, já que você trouxe. Nem tava aqui na minha pauta, mas que é isso que as pessoas chegam e falam assim... sabe? Por exemplo, você chega aqui pra mim e falar aqui agora... eu me sinto negro. Porra, velho. Você não é, velho. Você é um branquelo do olho claro. Você não é. E aí, assim, o que é essa realidade de... Quer dizer, não é realidade, né? Mas... Eu acho que, assim, talvez... É uma pergunta difícil, né? Mas Não, eu vou tentar responder da forma que eu talvez mas não diga entenda. aí, eu não quero pergunta fácil mesmo, não. Talvez seja quando você é muito objetivo, no sentido de você dar preferência no que é objetivo, né? As pessoas sentem que o que é subjetivo some e não tem importância. Tá. Então, acho que a gente talvez está voltando para o outro lado do spectrum, que está dando muita importância ao subjetivo nesse tempo que a gente está, entendeu? Então, as pessoas estão sentindo que aquilo que é verdade aqui dentro é muito importante, como uma backlash. Mas não é só isso, o cara olhar pra uma parede cinza e dizer que ela é azul. Ou vermelha. Não é subjetivo isso. Aí eu não sei, porque só o cara sabe o que ele tá vendo, a gente não tem como ver. Você tá falando, o que é cinza é objetivo, né? Porque a gente tá aqui. Mas a questão do cara falar que não é cinza é a questão subjetiva dele. Agora, se é verdade ou não, aí você tá entrando em outro discurso. Mas eu tô falando que a questão de como eu vejo o mundo tá dando mais importância. E isso talvez como um backlash, a questão de ser muito padrão, tem que ser objetivo, tem que ser dessa forma, entendeu? Então, pode ser que volte. É assim, moda é assim também. Você vê roupa, você vê sapato de mulher. Assim. Mas, assim, particularmente eu não vejo problema nenhum em cada um ver o mundo do jeito que quer ver. Pelo contrário, acho que essa é a base do individualismo. O problema todo tá em tentar
impor que os outros vejam daquela Aí forma. é violência. Que é, por exemplo... mas a violência não precisa ser física, ela pode ser psicológica. Né? Exatamente. Por exemplo, eu acho que a cultura woke hoje, ela vem atuando muito dessa forma. Ela quer ver as coisas da forma que ela quer ver, ok, veja, só que ela quer que as pessoas vejam como ela vê. Né? E aí eu tá acho meio que repetindo o que eu acho isso aí eles péssimo. estão contra, entendeu? A violência. Sim. É por Mas- imposição. Tem coisas boas, não é? Eu acho importante não jogar tudo fora, né? Tem coisas boas naquele movimento, mas a questão é que impor a questão de individualidade, tem coisas boas lá. Sim, concordo. Mas jogar assim, falar que outras pessoas têm que concordar com Claro. aquilo, né? E aí não. Claro. tá errado. Claro. Sem dúvida. Estão sem repetindo a mesma coisa do que o outro lado, entendeu? A forma. Não, bacana, tá bem interessante aqui. Cara, em relação a grandes traumas, o que você mais vê nas pessoas? Qual a média de idade dos seus pacientes? Principal. Mas eu não trabalho com adolescente, mas mais ou menos 20 anos até os 80, 85. Quais são os grandes... Porra, não, mas é grande pra caralho, 20 a 85. É, Ou seja, adulto. adulto, O que mais chega lá do grande trauma com T? Aquele com T maiúsculo que você falou. Do T maiúsculo. Cara, de tudo, né? De acidente de carro, de violência doméstica, de assalto, de tudo. Tudo. Violência sexual tem muito Sexual. O problema é que a gente é muito, eu acho, vulnerável como ser humano. Somos? Sim, e a gente não percebe isso, muitas vezes. E eu acho que a geração atrás, antiga, falava assim, vamos para frente, não vamos olhar para trás. Ok. Entendeu? Fala muito mesmo. Para que voltar no passado? Tem muita gente que fala isso. Mas o passado fez um imprint no seu sistema novo, uma marca nas suas crenças, nas suas memórias, Certo. na sua personalidade, entendeu? Então você carrega aquilo com você. Se você quiser admitir ou não, por exemplo, se você tiver um câncer, se você quer admitir que você tem ou não, não faz diferença. Tá lá. Tá lá. E tá te afetando. E a mesma coisa com o lado psicológico, né? O psyche. Então, muitas vezes eu acho que é isso, que as pessoas carreguem e não tá metabolized. De novo, igual um raio que cai do céu, ninguém entende por que acontecem essas coisas. Um ônibus vem e bate em você. Você vai entender por quê? Talvez você não estava prestando atenção. Mas por que aquele dia? É meio Isso aí você não vai ter resposta. Veio um raio, bateu. É muita energia no sistema nervoso. E o que acontece? O sistema nervoso cria um scar. Uma cicatriz. Entendeu? Então, E cicatriz dói, né? Quando você vê, ela dói. Dói, mas você vira menos sensível ao mundo, muitas vezes. Você cria uma capa, entendeu? Então, acontece duas coisas. Ou você fica raw, você fica totalmente... Como é que é raw em português? Raw é tipo assim, protegido. Sem proteção, quando você tá... O inverso, isso. Quando você fica... Tá, completamente aberto. Aberto. Mas uma ferida aberta. Isso. Então, qualquer coisa que acontece, você sente muita dor. Ok. Ou você cria uma capa onde você fecha e não consegue deixar nada entrar. Então, você tem que ser um ser humano aberto para deixar as coisas entrarem. Você acha que o ser humano... Ele realmente é frágil, cara? Você acha que ele é frágil mesmo? Eu acho que a gente é forte pra caralho. Mas as duas coisas, As duas coisas são verdade. Porque, olha só, se a gente for pegar todas as raças que a gente entende que existem hoje, porque, enfim, eu tenho... Vou entrar nesse papo aqui, mas eu tenho certeza que existe vida fora da Terra, mas é o papo pra fora aqui. Mas todas as raças que a gente tem no planeta Terra, por exemplo, indiscutivelmente nós somos os mais fortes emocionalmente, pelo simples fato de que nós somos os únicos, em tese, racionais. E o mais inteligente também. Perfeito, Porque a perfeito. gente tá no top do food. Isso. A gente tá lá em cima na cadeia alimentar. E a gente tem a capacidade, velho, de quando a gente encontra uma doença, seja ela física, seja ela emocional, de tratar. A gente evoluiu a tal ponto da gente conseguir consertar as nossas fragilidades. Óbvio que nem todo mundo consegue. Eu não estou dizendo que é fácil conseguir superar um trauma, seja com T maiúsculo, seja com T minúsculo. Mas eu acho o ser humano forte pra caralho. Concordo. Mas, por exemplo, eu tô lá em Montana. Eu tô andando de mountain bike. Encontro um urso. Tá, mas... O urso é mais forte. 1000 vezes. Mais Eu sou rápido, mais frágil. forte. Tá. Ok, desse lado sim. Então, eu acho que a fragilidade também não é sinônimo com a questão de nossa sensitivity. Sensibilidade.
Porque a gente, eu acho que é Não, necessário ok, ser tá claro. sensível, entendeu? Sem dúvidas, tá? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Para sem deixar dúvidas, o amor sem entrar, para sem deixar o carinho dúvidas, entrar sem com o dúvidas, outro, sem entendeu? dúvidas, sem Então eu dúvidas. acho que as duas coisas são verdade. Entendi. Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, é interessante, eu tinha até uma pergunta aqui. O homem atual é frágil, ele é sensível? Ele tem que ser sensível, né? Na verdade, é isso que é desligado com a depressão. Por exemplo, a gente tem uma capacidade de ser carinhoso, Certo. de ter disposição de deixar É o verdade, na amor depressão você entrar. desliga tudo, né? Se desliga tudo. Você tá meio que assim, você não tá lá. Então a energia, a disposição não tá lá. Uhum. E a ansiedade, na verdade, é o oposto. É quando você tem muita eletricidade, você tá muito assim, igual se fosse electrocuted, né? Você coloca sua mão lá e você tá sempre assim. Então, um lugar bom está no meio dos dois, entendeu? Às vezes a gente tem que descansar, desligar um pouco, não tá tão ativo. E outras vezes você tá jogando tênis, você tá ligado lá, pá, 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 pá. Mas se você tiver stuck em um ou outro, Estoque é preso. isso não é bom. Tá. Então, as pessoas que têm depressão ou ansiedade geralmente estão presos. E estão presos por causa da trauma. Entendeu? A trauma faz você ficar congelado em um ou outro lugar. Em um ou outro. Legal. É normal você chegar e sentir um pouco de ansiedade. Aí você volta naquele que a gente chama de zona de tolerância. Tolerância. Psicologia, entendeu? Não, legal. Agora, sim, essa questão da sensibilidade que a gente tava falando, de amor, carinho e tal. O Jordan Peterson, que é um cara que eu gosto muito, você sabe, eu tô sempre te encaminhando as coisas dele. Ele é psicólogo também, né? Ele é psicólogo também. Canadense. Gosto muito dele. Inclusive, curiosamente, não sei se quem tá ouvindo já ouviu falar de Jordan Peterson, mas enfim. Ele inclusive, teve depressão. Você pode parecer doido, porque ele é um cara, quando você vê os vídeos dele, você parece, cara, esse é o cara mais racional e forte do mundo. Mas até mesmo ele teve esse momento de fragilidade. Ele foi... Mas foi drogas ou foi remédio? Mesma coisa. Ah, tá, entendi. É porque eu queria dizer assim. O remédio que foi, eu acho, pra dor, ele ficou viciado, aí foi até pra Rússia, eu acho. Ele tava pra morrer. Doideira. Pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, aí ele foi pra Rússia, foi a filha dele, eu acho, que salvou ele, achou uma clínica lá, Legal. Que fez um detox e Pô, ele tá bem então, hoje em eu dia. sou muito fã dele. E tem uma coisa que ele fala sobre o homem. E quando eu falo homem, eu não tô falando homem, mulher, masculino, feminino, eu tô falando homem, ser humano. Que ele fala assim, tem que ser, sim, agressivo. Tem que ser, sim, violento. Não é violento no sentido de passar uma pessoa do seu lado, você dar um murro, você agredir, você matar. Mas aquele senso de violência, aquele senso de agressividade tem que fazer parte do ser humano pela necessidade dele sobreviver e conquistar novas coisas. Porque, como a gente estava falando, as necessidades hoje é completamente diferente de antigamente. Antigamente, sua sobrevivência era morar na caverna, fazer fogo e ali matar um bicho e comer. Esse sistema ainda existe no seu cérebro? Existe. Mano, mas ele fala disso, que vem de lá, que é básico dona... esse isso é básico da instinto psicologia. de sobre... E aí, a gente precisa ser, sim, nesse ponto agressivo de novo. Você tem que reconhecer que você tem essa parte no seu cérebro, né? Agora, você ir lá bater na cara de uma pessoa, claro não que pode, né? Mas você evoluiu para ter outras partes, que é a parte racional, que o animal não tem. Não tem, ok. Então, essas partes têm que conversar um com o outro, tem que estar bem integrado. Racional e emocional? Você tem que entender que o emocional é o jeito que o animal consegue entender o mundo. Entendeu? E geralmente é muito preto e branco, assim, black and white. Ou tem perigo ou não tem perigo. Certo. Entendeu? Ou o negócio é bom ou não é bom. E quando você tem a racionalidade, você tem mais subtleties. Tá, é mais sutil, assim. Entendi. O mundo é mais complexo também, entendeu? Ok. Não, sem dúvida. Então, muitas pessoas, eu acho que não tem a interligação entre a parte menos evoluída e a parte mais evoluída. Então, não é que você tem que só dominar com o mais evoluído, o racional. Você tem que entender como é que funciona o menos evoluído. E você tem que integrar bem o sistema com o sistema novo. Eu acho que esse é o problema, porque as pessoas não sabem integrar esses dois sistemas. Ou ignora um, ou acha que o outro não é importante. Entendeu? Ou não tem a oportunidade de desenvolver o racional por causa do colégio e tal. Né? Mas eu acho, a minha opinião do Jordan Peterson, que ele não tem realmente o mais emocional muito bem trabalhado. Ele tem um racional muito bem trabalhado, ele é muito inteligente. Ele, o Jordan, você tá falando? Ah, tá, ok. Mas ele ainda não tem a parte emocional realmente
realmente trabalhado, integrado. Ele parece uma pedra de racionalidade. É. Mas lógico que eu tô falando dos vídeos que eu vejo no Instagram, né? Mas não é uma coisa ruim. Mas eu acho que ele não é uma pessoa com equilíbrio, Ok. entendeu? Mas você gosta das lições dele, das orientações dele? Sim, ele é muito inteligente, ele entende a psicologia muito bom, ele entende a história muito bom, ele entende o ser humano. Mas uma coisa é entender, outra coisa é colocar em prática. Claro. Né? Tem um médico que fuma. Às vezes ele é muito melhor. Às vezes ele é muito melhor, digamos assim, Instagrammer, né? O cara do Instagram, do que necessário um bom terapeuta. Não, pode ser até um bom terapeuta, mas viver aquilo que realmente tá pregando são outros 500, né? Não, claro. Ô, Frank, e como assim, já que, né, a gente evoluiu tudo, e eu tava falando, a gente descobriu, inclusive, como buscar a cura para determinadas coisas e tal. Como ter uma saúde mental boa, velho? O que você acha que são uns elementos indispensáveis para qualquer pessoa ter a felicidade, ter aquela, você falou, aquela chama por buscar a felicidade, buscar as coisas? Eu acho que é o equilíbrio. Então, quê? Então, quando eu trabalho com alguém chega a mim, eu desenho um círculo com a pessoa. Eu faço um círculo assim, no papel e cada fatia eu falo, me fala dessa parte da sua vida. Então, a parte de trabalho, de relacionamento, de exercício, né, de todas as partes, para ver quanto que você está realmente investindo em cada parte. É muito óbvio, só olhar naquilo, muitas pessoas estão bem... É muito desproporcional, né? Desproporcional, sim. E claro que tem certos momentos na vida que a gente tem que, né, trabalhar mais, ou estar mais em casa e tal. Mas eu tô tendo uma visão mais abrangente. Abrangente, e é óbvio que as pessoas não estão, muitas vezes, equilibrados. Entendeu? E as pessoas, muitas vezes, não estão equilibradas por causa das crenças. É crença que fala? Crenças, sim, crenças. Geralmente, que são formados na infância, ou quando você é criança, entendeu? Então, aquela coisa, eu tenho que trabalhar para ser uma pessoa que a sociedade vai me dar amor. Pô, você só é bem sucedido se você ganhar dinheiro. Tem então, muito cada disso. vez um cara fala, pô, você tem uma camisa legal, você deve ter dinheiro. Ou pô, né, você tem essa empresa, tal carro e tal. Você recebe um pouco daquele amor emocional. Legal, entendeu? Legal. Então, análise. Eu acabo trabalhando com essa parte da crença, entendeu? E muitas vezes as pessoas, eu vou perguntando, a pessoa fala, meu pai nunca estava lá, estava sempre trabalhando. Ou meu pai não me amava, ou meu pai tinha depressão, ou meu pai ou mãe era alcoólatra. Então, como é que você vai receber algo que no seu desenvolvimento, a gente chama de childhood development, né? De desenvolvimento infantil. Se você não receber aquilo, quando você for um adulto, você não vai ter. Igual você também não vai dar, normalmente? Normalmente você não vai saber dar, porque você nunca recebeu. É igual você não aprender nenhuma língua. Tem um momento importante para isso no seu desenvolvimento. Se você não aprender nenhuma língua no período, né? Geralmente eu acho que é entre 1 ano e 4, 1 ano, 5 anos. Rapaz... Você tá falando da língua natural mesmo, né? Da língua nativa, né? Não é mais uma... Não, tem gente, tem história aí, tem livro que fala sobre isso. Que alguém que, né, foi, na verdade, adotado por wolves. Tem um livro que... Sim. Essa pessoa nunca mais vai saber realmente falar. Porque já passou aquele período. Mas não é a mesma coisa com a questão emocional do ser humano. Você tem como trabalhar aqui, porque a nossa mente, por essa questão, pode mudar. A gente chama de mental flexibility. Entendeu? Flexibilidade mental. Tem como mudar. Então, eu trabalho com as pessoas nessas crenças, entendeu? Tá. Posso falar, então, que alimentação é importante? Sim. Esporte é importante? Movimento do corpo, né? A gente, na verdade, evoluiu para estar lá fora, para correr, para ter um sol, para... Entendeu? Okay. E os dois são interligados. Não tem como você falar sobre saúde mental sem porque você não é um cérebro andando, flutuando por aí. Você é um cérebro dentro de um corpo. É tudo conectado pelo sistema nervoso. Sem dúvida. Entendeu? Então, quando você movimenta o corpo, você está mandando sinal para o cérebro que fala, não, a gente... E todo dia você acorda, você tem capacidade que você tem que usar. Não, entendeu? Perfeito. Se você não usar, o que acontece? Acumula. Exatamente. Aí as pessoas sentem ansiedade muitas vezes. Perfeito. E quando você tem muita energia no sistema, o que acontece?
Surge Protector, que a gente chama, liga e desliga a luz. Fala, cara, a gente tá no máximo aqui, vamos desligar. Aí entra depressão. Tem muita gente que vai depressão e ansiedade, depressão e ansiedade. Porra, que bosta. Pô, só dá uma corrida na praia. Mas aí falta vontade, né? Às vezes falta vontade. É um ciclo, né? É. Mas tá, então vai. Alimentação, movimento, conhecimento, Frank. Adquirir conhecimento. Autoconhecimento. Não auto ainda. Conhecimento. Ler, estudar, que seja assistir um documentário. Isso também faz parte. Faz parte. para entender o mundo. Família. O lado relacional é muito importante também. A gente evoluiu como, a gente chama em inglês de co-evolved. Então você não é Coevolução. você não é uma cobra que vive sozinho. Entendeu? Você precisa de outras pessoas. Seu sistema nervoso é interligado com o meu sistema nervoso. A gente chama de mirror. Da família, você fala. E amigos e tal. Todo mundo, entendeu? Por exemplo, quando acontece alguma meu coisa... sistema nervoso não é ligado com um cara que tá na China agora. Vamos lá. Não. Na presença de uma pessoa. Ok. Por exemplo, quando acontece um acidente, você geralmente... Se você não vê o acidente, você não começa a sentir alguma coisa que está errado. Sim. Pessoas que você ama. Você vê o rosto de uma pessoa que está vendo o acidente, ou você começa a sentir algo que está errado. É assim que eu falo. A gente está interligado de uma forma que geralmente a gente não consegue ver, nem entender. Então, quando você tem uns relacionamentos bons, pessoas que gostam de você, que você sente acolhido, né, naquilo, isso é muito importante, entendeu? Entendi. Religião. Religião é importante? Eu digo assim, a vida espiritual. Ok. O que isso é para você é diferente para todo mundo, né? Perfeito. Religião talvez sendo uma forma da vida espiritual. Agora, Legal. A pergunta é da onde você veio e para onde você vai. Ok. E o que é isso? O que a gente está fazendo aqui? Pô, a gente tá gravando um podcast. Então, exatamente. Tô brincando. Mas depois. Muitas pessoas eu acho que estão para... Eu trabalho com essas pessoas que têm um câncer e tem um mês para viver. E nunca trabalhou na sua vida espiritual, nunca pensou que isso era importante, ou rejeitou aquilo que veio antes, né, da família. É importante você começar a pensar sobre isso, né? Eu acho que isso faz parte do ser humano. Perfeito. Agora, cada um tem uma resposta diferente. Claro. Até porque, enfim, é a liberdade de fé. É melhor do que falar de religião, de fé. Nesse país, né? Tem país que não deixa. Não, claro. Até o fato de você não acreditar em nada, pra mim, é uma liberdade de fé. A fé de não acreditar em nada. É a sua crença. Exato. E a última aqui nessa, que eu tô falando, alimentação, movimento, religião, família, né? Conhecimento. Agora sim, autoconhecimento. O que é autoconhecimento, cara? Eu tô te perguntando isso porque eu tenho vários momentos na minha vida que serviram meio que como viradinhas de chave. Certas viradas de chave. Uma delas, por exemplo, que eu falo todo episódio, Rafael que tá aqui. O Líderes foi uma virada de chave na minha vida. O falecimento de minha mãe foi uma virada de chave na minha vida. Morar nos Estados Unidos foi uma virada de chave na minha vida. E teve um outro que foi quando eu comecei a entender autoconhecimento foi uma época que eu tava ficando um pouco ansioso. E alguns livros que eu fui lendo, 2 me chamaram muita atenção. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Não sei se você conhece. Eu passei pra você. Não sei se você lembra. Foi você que me deu esse livro, né? né? Eu tava comendo churrasquinho lá em Jardim Camboriú. Cara, esse livro me ajudou muito. Obrigado. Eu plantei a semente ali. Obrigado por isso. Não lembrava, não. E o segundo é Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Você já viu esse também? Então, esses 2 livros mexem muito comigo quando eu penso no autoconhecimento, vários outros, mas esses mais. E depois, quando juntou essa fagulha desse autoconhecimento com o que eu fui estudar no Líderes do Amanhã, sobre individualismo, sobre liberdade, sobre o seu eu, a busca da felicidade, isso aí virou uma grande virada de chave. O que é autoconhecimento, cara? E por que ele é tão importante? Primeiro, eu acho importante falar que, eu não sei se você concorda, mas quando você estava lendo aquilo, tendo aqueles momentos, eu acho que era meio que um espelho, um momento de você ver você mesmo. Claro. Entendeu? Então, é mais... O autoconhecimento é ter um espelho para você se ver. Só isso, entendeu? Então... Pra você se ver, se enxergar e pensar. Porque você pensa, você passa a racionalizar aquilo. Exatamente. Imagina, você tá dirigindo num carro. Você não consegue entender o que tá dentro do engine, como é que fala aí? Motor, sem parar o carro, abrir... Claro. E olhar. Capô e olhar. E muitas pessoas, geralmente, não param para fazer isso. Ok. O ser humano não vem com manual. Quando você nasce, eles não te dão um manual. Aqui, ó, cada fase da sua vida, você lê esse capítulo para entender você. Legal. Porque cada pessoa é diferente, entendeu?
Então, eu acho que cada momento que você passou, né, foi um momento que você reconheceu algo que você já sabia lá dentro, mas veio mais para frente, entendeu? Aí você, em vez de ir pelo padrão assim de, sua vida tem que ser assim, tem que ser dessa forma, você tem que ter essa crença, né? Você viu, não, na verdade, talvez eu sou uma pessoa diferente, entendeu? Eu acredito em coisas diferentes. E você vai se conhecendo, entendeu? Então, o autoconhecimento é só isso. É se conhecer melhor os seus pensamentos, a sua mente, a parte do cérebro, que é a parte mais animal, né? Aquela parte emocional. Entender como funciona, como utilizar, como acalmar, como ligar de novo quando, né, a luz acabar. E o corpo também, porque as emoções, na verdade, estão aqui. Sim. Não estão só aqui, Eu entendeu? costumo dizer que é o uso racional das emoções. Eu gosto de falar isso. Então, você vai aprendendo essas coisas, assim, sobre você mesmo, e você consegue, igual se você sabe tudo sobre seu carro, você sabe dirigir seu carro bem, você sabe consertar quando quebrar, você sabe o que precisa, até antecipar. Claro. Entendeu? Então, eu acho que você consegue fazer isso de várias formas, mas uma forma é ir para um psicólogo. Eu fui. Era maravilhoso. Eu também. Gostava muito. Mas antigamente o estigma era o quê? É que era só gente que tinha muito problema e ia Sim. só se você Ainda há, inclusive, muito preconceito. Minha pergunta para essas pessoas é: para onde você vai para se conhecer então? Você vai para o pastor? Aonde que você vai? Porque se seu carro quebrar, você vai para um mecânico. Se você tiver um problema com o seu coração, você vai para um cardiologista. Perfeito, eu concordo com você 100%. Se você tiver... as pessoas falam, não preciso. E você sabe o que é engraçado? As pessoas, quando têm um problema físico, exemplo, eu tô com um problema no coração. Lógico, eu quero dizer, as pessoas são mais religiosas. Elas vão lá orar, mas elas não só oram, elas vão no médico. O cara, quando tem uma doença psicológica, uma tristeza, um momento enfim, um impacto, aquele trauma com T, ou vários trauminhas com T maiúsculo, vários traumas com T minúsculo, a grande maioria só ora. Ele não vai no médico da cabeça. Que no caso o psiquiatra, psicólogo. Por causa de estigma. É ridículo isso, assim. Pô, eu aqui, do mesmo jeito que você falou, cara, vai lá, velho, na terapia é irado. Eu gostava demais. Assim, a melhor terapia, na verdade, é um espaço onde você pode estar com outra pessoa, que é uma pessoa que é curioso para querer saber sobre você. Sim, sem dúvida. Te fazer perguntas, e com isso você vai... Irado. Você vai falando coisas, você vai tirando coisa que está lá dentro, lá atrás, para realmente começar a desenvolver um eu, entendeu? E separar aquilo que, na verdade, você herdou do que realmente você acredita, como você... Então, é um processo, muitas vezes, de realmente limpar, fazer uma limpeza, né, das coisas que não te servem mais, não te pertencem mais, as coisas que você herdou dos seus pais, as crenças, o jeito. Até porque você é uma pessoa própria, então é bom você conhecer e fazer isso. Posso dizer que o autoconhecimento é o melhor remédio contra essas doenças do século XXI? Eu não tô dizendo que ele é perfeito, eu não tô dizendo que ele cura, vamos dizer assim, mas é um excelente preventivo. Depende, eu acho, do nível da doença também. Ok, claro. Né? Se você chegar... Depende de quanto tempo você está sofrendo. Se você estiver sofrendo muito, às vezes é bom ter um psiquiatra para te dar um remédio para melhorar a crise, para você depois desenvolver isso. Legal. Agora, se você estiver começando a sentir depressão, ansiedade, tiver alguma coisa que você está meio que preso assim, que você não consegue resolver, mas não chegou ao nível que está tão grave assim, é bom ir. E também não é todo psicólogo que é um bom psicólogo, né? Claro. Você tem isso que aí, também entender como achar uma pessoa boa, entendeu? E aí, falando desses remédios, Frank, assim, eu utilizei um remédio, digamos assim, natural, que é o autoconhecimento. Quando a gente conversa, a gente fala muito sobre uma palavrinha em inglês, que é até um pouquinho difícil de traduzir, que é awareness. Que a melhor tradução seria consciência, né? Ser consciente. E ter essa consciência é algo difícil dentro da psicologia, porque a nossa mente tem vários muros, correto? Tem vários bloqueios assim e tal. E às vezes só a terapia, de sentar ali, estar com aquela pessoa que quer saber de você e tal, como você mencionou, não é suficiente. Às vezes vem um remédio e tal. E aí eu tô fazendo essa introdução porque a gente ainda... quem já ouviu outro episódio contigo vai saber, mas quem não ouviu, você é um terapeuta que faz uso de psicodélicos para quebrar esses muros,
atingir essa consciência e ajudar a pessoa a superar aqueles traumas. Vamos lá. Vai lá, traduz agora melhor, que eu falei do jeito não técnico. Os muros existem por um motivo. Então, o muro tá lá, você tá... Muro mental, né? Muro mental. Você tá sobrevivendo hoje, podendo vir pro trabalho e fazer tudo que você precisa fazer por causa daquele muro. Ok. Se aquele muro não estiver lá, todas as memórias, todas as emoções do que aconteceu com você, tudo que você já passou, tá gravado em algum lugar. Vai vir e vai ser um tipo tsunami. uma bomba, né? Uma bomba. Boom. Tudo que aconteceu. Então, existe um porquê. Agora, quando aquele muro está muito rígido, né, você não consegue ligar as duas coisas. Por que eu sou assim? Todos os dias eu sou assim? Eu não sei, porque eu não tenho acesso às memórias, eu não tenho acesso aos eventos que formou esse jeito de ser. Então, você tem que... não é, na verdade, quebrar o muro. Você tem que... Uma porta. A gente abrir usa uma porta, fechar a porta. A analogia de soldado em vez de muro. Porque o soldado, na verdade, está lá. Você pode ter um relacionamento com o soldado. Fala, pô, você pode relax um pouquinho. Você pode relaxar um pouquinho, que não tem problema. A gente vai lá no passado, é pesado, mas é pelo bem, para a gente entender um pouco mais do hoje e metabolize. Metabolizar. Aquilo que está lá ainda, que está mal resolvido. Ok. Então, a terapia, quando é uma terapia boa, você sente uma conexão com a pessoa, você sente o trust, né? Confiança, que é a coisa mais importante. Você consegue se abrir, você consegue, aquele soldado pode sentar um pouquinho e te dar acesso àquilo que está atrás do soldado. Aí começa a vir as memórias, você fala sobre o passado, aí você começa a lembrar de coisas que você nem lembrava mais, entendeu? Uhum. Aí você faz a ligação, ou você processa aquilo que está mal resolvido, né? E isso muitas vezes resolve. Mas quando é uma trauma muito intensa, por exemplo, eu trabalho com soldados do exército americano. Rapaz, você já viu o filme, né? Sim. A gente estava falando sobre o American Sniper. Uhum. Imagina você... Sniper americano, o filme. Imagina você passar por aquilo. Ter que decidir se você vai matar uma criança de 7 anos que pode jogar uma bomba nos seus amigos. Então lá. Imagina você ter que ter uma decisão. E matar, né? E matar. Que foi no filme. Sim. Isso, o soldado que está lá dentro, o muro, não vai te deixar voltar lá. Mas isso está te afetando no dia a dia. Então, a rigidez do soldado que está lá, o soldado mental, né? Precisa de algo a mais. E a gente não tem muita coisa na psicologia, na psychiatry também, que existe para ajudar com isso. Então, os psicodélicos usados dessa forma correta, né, te ajuda a soften. Amolecer Aquilo e ter acesso, entendeu? E funciona muito bem. Funciona muito bem. Muito bem. Por exemplo, à toa, cada vez mais está sendo liberado pelas agências e tudo lá nos Estados Unidos e mundo afora, né? Tem uma ONG que eu trabalho com essa ONG. Polaris? Não, a ONG é MAPS. Polaris é a empresa, MAPS, né? Que tá levando pelo Clinical Trial. Como é que fala Clinical Trial? Clinical Trial seria o tribunal clínico. Tribunal não, o trial é tipo julgamento clínico. Mas trial no sentido de processos. Para ver se o remédio funciona ou não. Fazendo testes. É um teste, exatamente. Testes. É uma pesquisa, na verdade, que você tem que fazer, o governo autoriza, fala que você faz de uma certa forma, aí você tem que, né, são mais ou menos 1.000 pessoas que tem que passar por aquilo, ou mais, para ver se realmente tem eficácia. Então, sem o medicamento, vamos dizer, do psicodélico, só na terapia, geralmente resolve em 30% dos causas. Com o remédio psicodélico, que é o remédio, mais ou menos 80%. Caraca. Então, mas essa pesquisa já finalizou? Tá para terminar esse ano. Entendi. Então, eu acho Mas os resultados até então são absurdos, assim, de bons, como você tá falando. É raro a gente usar a palavra cura. Então, ok. Mas é meio que uma cura, entendeu? Okay. E 80% curado, vamos dizer, da trauma. E o resto tem uma queda que eles chamam de statistically significant. Uma queda significativa. Que não resolveu totalmente o problema, mas
é bem melhor do que estava Entendi. antigamente, entendeu? Então, assim, ajuda com esse processo, você ter esse acesso. Faz muita coisa, é muito mais complexo. Você acha que os psicodélicos vão permitir a próxima evolução do ser humano? Seria o uso de psicodélicos tão assim, a liberação total, assim, total quando eu digo de forma terapêutica, de forma medicinal, como você está falando. Seria ela uma evolução tão importante quanto foi Tem o gente que acha que a iluminismo, gente... Revolução Industrial, essas coisas, para o ser humano? Você acha que vai impactar? Sim. Tem teoria aí na arqueologia que acha que a gente é o que é hoje por causa do uso de por psicodélicos. exemplo, cogumelos, entendeu? Te dá uma possibilidade de ser um hunter, um caçador melhor por causa do o que faz com a ótica que fala, né? A possibilidade de ver Sua visão. sua visão. É tipo aquele filme com o Bradley Cooper. É por aí. É por aí. Você fica mais inteligente, você fica mais esperto. Te dá meio que uma capacidade além. Tem teoria, ninguém sabe a verdade, né? Mas você vê, você vai lá na caverna e você vê o cogumelo lá, o cara tá lá desenhando o bicho que caçou lá, né, 1000 anos atrás, e tá lá um cogumelozinho assim, que é o cogumelo geralmente que é Usado hoje. entendeu? Uhum. Agora, se é verdade ou não, a gente não sabe. Vamos ver, né, o que os próximos passos da evolução vai dizer. Tem a possibilidade também, mas é o uso correto, né? Porque, né, teve esse estigma que existe porque tem a interligação com a violência. Com Claro. O que a gente tá falando aqui é o uso terapêutico, né? Isso que você tá falando. Exatamente. Num ambiente controlado, com a pessoa, enfim, coisa preparada. correta, mas você também pode abusar qualquer coisa, né? Claro, você pode até abusar um medicamento que o médico que te... Perfeito. Então. Perfeito. Mas Cara, eu não acho que vai assim, curar tudo. Não é uma coisa que eu não quis dizer curar no sentido de acabar com as doenças mentais, tá? Até porque eu acho que faz parte da evolução do ser humano. À medida que ele descobre uma coisa melhor, depois vem um outro problema. Eu acho que faz parte do ciclo da vida. Ainda mais a nossa mente, que ela é muito pouca explorada ainda. O próprio ser humano, ele explora muito pouco ainda a sua própria mente. Tem muito para ser descoberto. Então, acho que vem muita coisa por aí. Mas o jeito eu acho que isso vai ajudar é que, por exemplo, se eu não tivesse feito o meu trabalho, meu trabalho mental, vamos dizer, resolver os traumas que eu passei, né, as coisas do meu passado, isso ia ser passado para minha filha. Uhum. Entendeu? Eu sou uma pessoa diferente porque eu passei terapia e tal, então eu não vou passar essas coisas para minha filha. Porque você fez tanto a terapia normal quanto a terapia com psicodélico. Isso. Então, aquilo me mudou tanto de uma forma que eu consigo ser um pai diferente, eu consigo ser uma pessoa diferente com ela. Você tá considerando que você é um ser humano melhor hoje para ser pai. Isso. E isso vai afetar o sistema nervoso dela. Entendeu? Então pode acontecer trauma com ela. Eu não posso controlar tudo. Claro. E é importante que ela sofra traumas mentais, não? Pela sua evolução? Sim ou não? Depende do trauma, né? Não, é importante ela ser não, por favor, nela, né? Claro, você tá entendendo, assim, as dificuldades. Sim, as dificuldades. É importante você ter dificuldade. Exatamente. É importante você ter os struggles que se fala lá, né? Mas não é importante, não é bom você ficar stuck por causa Claro, ficar preso. Perfeito. E são ferramentas para te ajudar a sair daquilo, que eu acho que não existe muito. Claro. Né? E também é um medicamento que você não tem que tomar para sempre. Os antidepressivos, por exemplo, hoje em dia, a ideia é você tomar para sempre, que é uma doença do cérebro. Então, você está regulando aquilo. Mas isso que eu estou falando aqui, você faz um tratamento e a ideia é que você muda tanto, você transforma tanto que você não tem dependência. Você não precisa daquilo mais. Legal. Entendeu? Você está curado no sentido. Massa. Você tem uma empresa aí que você tá para lançar, né? Um curso que você tá para lançar aí nessa parte de terapia... de terapia com psicodélicos online, né? Uma orientação. É o Ethics. Você conhece o Ethics? Eu conheço. Eu acho que eu sou seu parceiro lá. Então. A gente tá desenvolvendo. Quer falar um pouquinho qual é o seu objetivo com isso? Fala. Ir online para isso? Eu acho que, assim, o objetivo é capacitar pessoas a entender um pouco mais sobre o assunto, né? E também capacitar os terapeutas, médicos e tal, a saber utilizar os psicodélicos por esses meios para ajudar as pessoas com doenças mentais. E numa forma ética, né? Porque eu acho que o que aconteceu no passado foi o uso e o abuso, aí o governo, como o governo faz, muitas vezes, e fala, não, tá tudo não tá permitido mais, né? Tipo, fecha total. Sim. Mas isso não consegue... tem muita coisa sutil, entendeu, naquilo. Sim. Então, não é importante a gente ter uma segunda chance para tentar que tá abrindo o mundo. Claro. Com tanta doença, eu acho que as pessoas... Doença mental, suicídio...
Eu acho que os governos hoje em dia estão mais abertos porque não tem outra. Não tem, né? E eles estão vendo que está dando resposta, eles estão mais abertos àquilo, entendeu? Legal. Por mais que seja algo assim muito muito estranho, muito Não, muito doido, bom, né? muito bom. Entendeu? No sentido do passado que as pessoas pensavam. Mas o que funciona, funciona. Né? Se tem estigma ou não, who cares? Vamos quebrar, não, vamos quebrar esse estigma. Funciona, entendeu? Mas tem que ser de uma forma certa. Não, Claro, sem dúvida. Não é Sem só dúvida. dar para todo mundo, colocar na água. Como o nome, o próprio nome já diz, de uma forma ética, né? É, com a própria exatamente. terapia e com o seu paciente. É. Legal. Então a ideia da ethics Muito bom. é por aí. Muito bom, muito bom. Antes da gente passar para nossa fase 2, que a gente já estourou o tempo, agradecer de novo ao Five, a gente vai almoçar lá hoje, hein? Ótimo. Mas não precisa usar seu voucher comigo, não, deixa aqui. Fome. Tá por minha conta. Você usa seu voucher com sua família. E Apex Partners, show de bola. Frank, vamos lá. Agora aqui bem rápido, pra gente matar esse episódio, que tá... Passou aqui do tempo, mas tá muito bom. A indicação de um livro. The Myth of Normal. O Mito do Normal. Agora, do Gabor Maté. Talvez você coloque aí nos notes depois. Boa. Mas ele é médico lá canadense. Boa. E esse livro aí, na verdade, te explica tudo que a gente tá conversando, mais profundo. Mas o bicho é grandinho, hein? Eu gosto de citar aqui a Revolta de Atlas. Maior do que a Bíblia também, né? Em termos de tamanho, se tem mais texto, Mas não sei. a letra é Boa. grande. A letra é então, grande, isso boa. Um filme. The Wisdom of Trauma, que na verdade foi um documentário que ele fez. Então, The Wisdom of Trauma. Eu acho que A já sabedoria do trauma. da trauma. O que a trauma te Tem um traz filme de sobre sabedoria? isso? É um filme? É um filme que ele fez sobre isso. Ah, legal. É, legal. muito bom. Boa. Eu acho que você acha na internet, na Vou verdade. procurar. Tem legenda também em português já. Uma série. Uma série sobre o assunto? Ou Você que escolhe, velho. Qualquer Yellowstone. coisa. Yellowstone. Muito bom. Eu acho que é a série mais indicada aqui, sabia? Tá bombando lá Porque também. a gente é um podcast liberal, libertário e tem muito... Mas acabou, disso. né? Porque o Kevin Costner... Falta, ainda não saiu a quinta aqui ainda. Tô esperando sair a última. Tá bom. Um valor como princípio, um princípio de vida. É um princípio... na verdade, eu não sou budista, mas tem muita coisa do budismo que eu acho bacana. E o budista Zen, do Japão, tem um conceito que chama Beginner's Mind. Mente de iniciante? Porque eles falam que a mente de um expert não tem mais lugar para entender coisa nova. Legal, então, é verdade. Por mais que você seja um expert Sempre tem o beginner's mind. Legal, interessante. sempre enfrente o mundo como se você tivesse ideia nenhum sobre, igual um bebê. Legal. Aberto aos novos conhecimentos. Aberto, Legal, beginner's legal. mind. Tem um herói, Frank? Você tem um herói? Mas não sei, nunca foi uma boa pergunta. Uma pessoa que eu respeito muito, na verdade, pode ser até um herói, Pode. é um psiquiatra que chama Stanislav Grof. Legal. Ele é da República Tcheca, que fala, e ele é o que a gente chama de elder. Como é que fala elder? Tipo um ancião. Alguém que É. a gente vai respeitando na nossa... Tipo um ancião. Ele já fez mais do que 6 mil sessões Caralho. psicodélicos. Ele trabalhava antes disso ser tudo, assim, Nossa. proibido. O nome Nossa. dele é Stanislav Grof. Um estilo musical. Eu tô gostando agora de blues. Blues. eu Base do acho bacana. rock, boa. É. E um artista da música. Um artista, uma Taj banda. Mahal. Taj Mahal? Taj Boa. Mahal, blues. Taj Boa. Mahal. Procura aí no Spotify. Boa, é vou muito procurar. bom. Vou tocar pra você depois. Boa. Uma viagem. Pô, Brasil, né? Boa. Um político. Político que eu gosto? Olha. Não tem o Kennedy lá que você gosta? Você fala tanto pra mim dele? Ele é legal. Ele é uma pessoa com princípios. Eu não Boa. conheço, assim, ele muito bem, mas, Claro. assim... Nem dá pra botar a mão no fogo por RFK político. Jr. RFK Jr. É. ok. Não dá pra botar a mão no fogo por político, né? É difícil, né? E aqui agora? Pra continuar criando a Willow, que é sua filha, Montana ou Califórnia? Montana, Califórnia e Brasil. Boa, garoto. A gente vai estar nos 3. Boa. Vou te pegar aqui agora, hein? Não foge, não foge. Eleições... Quando é que tem eleição? Não, Estados Unidos ano que vem, né? Ano que vem. Novembro. Vai nos democratas ou nos republicanos? Ou seja, vai no Biden ou vai no Trump? Rapaz, se o RFK Jr. ser o candidato, eu vou no RFK Jr. Tá, se se o ele- Trump for, eu não tenho como, eu não tenho coragem. Aí você vai no Biden?
Entre o Biden e o Não, Trump? eu não vou votar. Ah, ok. Boa. Tá, Eu fugiu. prefiro Fugiu. abstain. Fugiu. Tem um menos pior, cara. Sempre tem um menos pior. Mas o Trump não é o menos pior, esse é o problema. Dentre os dois, é isso que eu tô falando. Dois são o pior. Não tem. Tá, e nesse aqui então? Kamala ou DeSantis? Aí tem um menos Mas pior. eu não conheço os distantes tanto, assim, fora o que eu leio. Mas Kamala, eu Não, não. não vai, né? Não vai. Tá. E agora? E agora? E agora? Você tá lá com os seus 50 anos, tá aposentado e tal. Frank vai morar em Bozeman, que é lá em Montana, ou em Vitória, Espírito Santo. 50 anos aposentado? Não, aposentado sim, fazendo uma outra terapia só. Bozeman ou Vitória. Vitória? Os dois. Eu vou estar aqui, Vai eu vou tá estar aqui, vai lá, tá vou lá. estar surfando na Califórnia. Hoje em dia, eu trabalho só online hoje em dia. É, Então é legal. mais fácil. Frank, um sonho pra gente acabar. Um sonho. Um sonho é que as pessoas conseguem encontrar o self-love lá dentro. Amor próprio. E não procurar no lado de fora. Que eu acho que as pessoas procuram muito. E, na verdade, está dentro de você. É só você ter uma ajuda a realmente a ver isso. E ter uma pessoa te ajudar a ver, né? O espelho. Irado. Mirror. Irado. Todo episódio que a gente faz, eu tenho que arrumar uns cortes, né? De algumas frases boas que as pessoas falam. Acabei de escolher o seu corte, que eu vou botar lá Fechou, então. no Instagram. Frank, meu amigo, meu irmão, muito obrigado. Mais um episódio Força, incrível. Espero que daqui a, sei lá, 1, 2 anos a gente grave de novo. Já com as evoluções e Vai mais estar tudo resultados. liberado aqui, hein? Pô, tomara, cara. Tomara. É importante, pô. Isso é pra saúde A mental gente das vai pessoas. estar Eu sou abrindo uma totalmente a empresa favor. aqui no Brasil. Isso aí, isso aí. Rafa, obrigado. Mais um episódio incrível, galera. Diga aí, valeu. Um abraço. Fui.